Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Misturam-se num calorímetro de capacidade térmica 10 calorias por grau Celsius a 20 graus Celsius a massa de 200 gramas da substância A de calor específico 0,2 calorias por grau Celsius a 60 graus Celsius e a massa de 100 gramas de outra substância B de calor específico 0,1 caloria por grau Celsius a 10 graus Celsius. Não havendo perdas de calor, determine a temperatura de equilíbrio térmico. Então, o calorímetro é como se fosse uma garrafa térmica, tá? Só que esse calorímetro, ele varia a temperatura à medida que ele absorve ou perde calor, tá? Então, a gente vai ter que levar em consideração que o calorímetro vai ganhar ou vai perder calor. E ele está a 20 graus Celsius, certo? Tem dentro dele uma substância A, né? 200 gramas de uma substância A, que tem esse calor específico, tá? E está a 60 graus Celsius. E a massa de 100 gramas de outra substância B, de calor específico 0,1 a 10 graus Celsius, tá? Então, na verdade, não tem lá dentro, não. Tá a garrafa térmica, o calorímetro, e eu vou colocar lá dentro 200 gramas dessa substância A 60, e vou colocar 100 gramas dessa outra substância B a 10 graus Celsius. Tá? Então eu quero saber qual que vai ser a temperatura de equilíbrio. Então é o seguinte, são 3 objetos, né? 3 corpos. O calorímetro, a substância A e a quantidade de substância B. Essas 3 vão trocar calor entre si. Então a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor recebida ou perdida da substância A mais a quantidade de calor recebida ou perdida da substância B tem que ser igual a zero. Então, lembrando que a quantidade de calor numa substância normal vai ser o quê? Massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, certo? E no caso do calorímetro, que só tem capacidade térmica, a quantidade de calor vai ser o quê? Vai ser a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Então, são essas coisas que eu vou colocar ali. Do calorímetro, então, vai ser o quê? Capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Tá? Então, a capacidade térmica do calorímetro, 10 calorias por grau Celsius. Então, aqui, ó. 10, tá? Caloria por grau Celsius vezes a variação da temperatura do calorímetro. Eu só sei qual era a temperatura inicial do calorímetro. A temperatura final é o que eu quero saber aqui, ó. Então, vai ser o quê? Temperatura final menos 20, certo? Esse aqui é do calorímetro. Agora, da substância A. Então, mais substância A. 200 gramas da substância A. 200 gramas vezes o calor específico da substância A. 0,2 caloria por grau Celsius vezes a variação da temperatura. Então, vai ser temperatura final menos temperatura inicial. A substância A ela estava a temperatura de 60 graus Celsius. Tá? Aqui é graus Celsius também. Mas, agora da substância B. São 100 gramas da substância B. Vezes o calor específico da substância B. 0,1 caloria por grau Celsius. Vezes a variação da temperatura da substância B. Que vai ser o quê? Vou colocar aqui embaixo, né? Não deu espaço. Ó. Temperatura final, menos 10 graus Celsius. E tudo isso aqui vai ser igual a zero. Essa ficou grande, hein? Tá? Então, agora multiplicando. Tá? Então, ó, o grau Celsius aqui vai simplificar com o grau Celsius aqui. Apesar que não, né? Porque aqui tá... tem essa multiplicação também. Então, vai ser assim, ó. 10 temperatura final mais 10 vezes menos 20 vai dar menos, tá? Agora sim vai simplificar, ó. Grau Celsius com grau Celsius vai dar aqui 200 calorias, tá? Aqui, grama com grama vai simplificar, então vai ficar 200 vezes 0,2, essa vírgula vai pular uma, duas casas, então 20 vezes 2 dá 40, vai dar mais 40. Não vou colocar mais unidades, senão vai ficar muito grande aqui, né? Temperatura final menos 40 vezes menos 60.
Então vai dar 4 vezes 6, 24, 40 e 60, mais 2 zeros. Tá? Isso aqui vai ser caloria. E aqui vai ficar 100 vezes 0,1, essa vírgula vai pular duas casas, vai ficar 10. 10 vezes temperatura final vai ficar mais 10 temperatura final. E 10 vezes menos 10 graus Celsius vai ficar menos 100 calorias também. Isso igual a 0. Tá ficando grande isso aqui, né? Então, ó, 10 temperatura final mais 40 temperatura final mais 10 temperatura final vai ficar 60 vezes a temperatura final, menos 200, com menos 2.400 dá 2.600, com menos 100 vai dar menos 2.700 calorias. Isso é igual a 0, então vai ficar aqui a temperatura final, tá? Vai ser igual, 60 vezes a temperatura final vai ser igual a 2.700. Pego esse 60 e passo para o outro lado dividindo, então a temperatura final vai ficar igual a 2.700 dividido por 60. Corto um zero com zero. 6 dividido por 3 dá 2. 270 dividido por 3, né? 27 por 3 dá 9. Então isso aqui vai dar 90. E 90 por 2, 45 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio, levando em consideração que o calorímetro, tá, vai ganhar a temperatura, porque ele saiu de 20 para 45. Tá? A substância A vai perder calor, porque ela saiu de 60 para 45. E a substância B vai ganhar calor, porque saiu de 10 para 45 graus. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida sobre essa resolução, se você achou um pouco confuso, aponta onde é que você achou confuso. Tá? Pode fazer sua crítica sem problema nenhum. Mas de qualquer forma, dá um joinha no vídeo aí, inscreva-se no canal e compartilhe com as pessoas que você conhece os vídeos desse canal, tá bom? É isso aí e até a próxima.